Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Ao estudar a Bíblia, como nós podemos saber o que foi escrito para nós nos nossos tempos de hoje? Sabemos já que a Bíblia toda tem seu valor de algum modo para nós, mas quais mandamentos permanecem até a nossa época e a nossa cultura? Em outro episódio, já comentei como os escritos do Antigo Testamento foram dirigidos especificamente aos israelitas. O próprio Jesus declarou em Lucas 16:16 que a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A seção da Bíblia chamada de Novo Testamento é justamente a pregação deste Evangelho do Reino de Deus. Ao ascender ao céu, Jesus instruiu os apóstolos em Mateus 28, do 18 ao 20, assim. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus tem toda a autoridade sobre a terra, isto é, a autoridade sobre todas as culturas e sobre todas as gerações. E ele incumbiu os apóstolos de transmitir as suas ordens. Sem mais aquela limitação de povo, os apóstolos deveriam fazer discípulos de todas as nações. E para ajudar nessa missão, os apóstolos receberiam o Espírito Santo, conforme Jesus prometeu em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Sendo assim, o ensinamento dos apóstolos nos livros do Novo Testamento contém as ordens que eles receberam de Cristo para transmitir a todas as nações. Hebreus 2, do 1 ao 4, diz que os apóstolos confirmaram as palavras de Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios 11:23 que ensinava o que recebera de Cristo. Nem todos os livros do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos. Os que não foram escritos por ele, todavia, foram escritos por pessoas que a Bíblia deixa claro serem bem próximas a eles. Tendo essa base, então, da autoridade dos ensinamentos apostólicos, precisamos entender que a palavra de Deus não é restrita a gerações. Já vimos em Mateus 28 que a palavra de Cristo tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Pedro reforça dizendo que a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ele disse em 1 Pedro 1:25. Logo, a palavra do Senhor, transmitida no primeiro século, permanece para a nossa geração também. Além disso, precisamos entender que a palavra do Senhor não se restringe à cultura. Já vimos que a sua palavra é para todas as nações, de diferentes culturas. O ensinamento de Paulo era o mesmo para todas as igrejas, de diferentes culturas. Em 1 Coríntios 4:17, ele escreveu assim: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. E ele reafirma isso várias vezes na mesma carta. Ele disse algo parecido no capítulo 7, versículo 17, capítulo 11, versículo 16, capítulo 14, versículos 33 e 34. Paulo pregou em várias partes do mundo e o ensinamento dele sempre foi o mesmo. Fora isso, temos exemplos de cartas que foram escritas para diferentes igrejas, com diferentes dificuldades, em diferentes regiões, com diferentes culturas e costumes.
mas a mesma mensagem foi dada a elas. Por exemplo, a carta que Tiago e Pedro escreveram foram dirigidas a igrejas que estavam dispersas em diferentes regiões. Basta analisar o primeiro versículo da carta de Tiago e da carta de 1 Pedro. Gálatas, de igual forma, foi escrita para mais de uma igreja. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses serviria muito bem aos Laodicenses e vice-versa, conforme Colossenses 4:16. A palavra de Deus é única, ela não varia de cultura para cultura. Sendo assim, descartar um mandamento do Senhor, alegando ser para outra época ou outra cultura, não é válido. Precisamos nos submeter ao que nos foi ordenado na nova aliança, por mais desafiador que possa ser. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.